Bom, no diálogo de hoje a gente já começa a tratar, né, Tiago, dos projetos de lei que vão instituir mesmo a reforma, né? E nós temos um projeto de lei talvez o mais importante, que é o projeto 68 de 2024, já tramita no Congresso Nacional, e ele é o projeto que de fato institui o IBS e a CBS. Nós falamos nos episódios anteriores da reforma sobre vamos dizer assim, toda a estrutura constitucional desse imposto e dessa contribuição, sobre os princípios, sobre as bases tributáveis, e agora veio a lei, né? E a lei, como esperado, né, já traz alguns aspectos de difícil interpretação que poderão gerar questionamentos. Você selecionou alguns desses aspectos para hoje, ou um deles, Thiago? Por onde a gente começa? Isso, né? Eu acho que eu acho que vale uma análise inicial basicamente descritiva, né? Vamos entender o que diz o projeto de lei e posteriormente a gente pode discutir as consequências disso. E aí, para um outro momento, Henrico, a gente pode analisar da perspectiva constitucional, né? Se em algum aspecto o projeto de lei viola a Constituição. A gente pode iniciar, inclusive, com a função, né, da lei complementar e se esse projeto de lei estaria adequado aí ao que a Constituição impõe. Mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, né, do fato gerador e um aspecto relevante que tem tudo para trazer uma enxurrada aí de ações e é um ponto que preocupa bastante. Bom, vamos lá. Como é que ele institui, dando lá as incidências, como ele faz uma série de incisos? Isso, então você tem aí todos os elementos, né, da regra tributária, então o fato gerador, a base de cálculo, a alíquota, o sujeito passivo, e tem várias novidades, né? Então eu acho que vale a pena a gente começar com o fato gerador, né? Na verdade é a hipótese de incidência, ou fato gerador em abstrato. Diz a lei, eu estou aqui com o texto, né, para a gente trabalhar em cima do texto. Vamos ler o artigo 4º projetado, né? O IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens ou com serviços e operações não onerosas com bens e com serviços expressamente previstas nesta lei complementar. E aqui já tem, a gente volta assim para o nosso mundo mais conhecido, né? Porque na Constituição você tem lá a indicação o arquétipo constitucional, por assim dizer, ele traz a incidência do IBS e da CBS sobre bens e serviços. E você não tem muito ali, qual que é o verbo, né, para a gente usar aí a terminologia clássica da doutrina. E quando a gente vai aqui para a legislação, então, que institui efetivamente o tributo, e aí já vem uma novidade, né, a instituição por lei complementar, tem a indicação de que a incidência é sobre operações. Então é realizar operações, mas a legislação ela completa, né? A gente precisaria entender a base de cálculo para a gente compreender a materialidade, né, do fato gerador, mas aqui diz operações onerosas e operações não onerosas, as não onerosas expressamente previstas. Então, se é uma operação onerosa, a gente está vamos dizer assim, num terreno que a gente conhece mais ou menos, né? Vamos dizer, da circulação de mercadorias e da prestação de serviços. Basicamente isso. E aí vem o parágrafo 1º e detalha um pouquinho quais são essas operações. Ainda no artigo 4º, né? Ainda falando das onerosas. Pois é, das onerosas. As operações de que trata o inciso 1º do caput compreendem o fornecimento de bens ou de serviços e podem decorrer de qualquer ato ou negócio jurídico, tais como alienação, inclusive compra e venda, troca, permuta e dação em pagamento, locação, licença, concessão, cessão, empréstimo, doação onerosa, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive mercantil e prestação de serviços. Aqui é aquela clássica preocupação de não deixar nada escapar, né? Qualquer que seja a natureza do negócio, tais como, ou seja, exemplificativamente, né? Lista aberta. Mas eu chamo a atenção, Henrico,
para o fornecimento. Aqui, então, é uma operação onerosa, em regra, não onerosa, desde que conste aqui, e é uma operação baseada em fornecimento. E aqui a gente tem já uma indicação interessante, porque fornecimento pressupõe um ato de mercancia, alguma coisa habitual. Essa legislação, como a gente sabe, né, tem uma inspiração no VAT, não só europeu, né, mas principalmente dos novos VATs, da Índia, do Canadá, mesmo da Nova Zelândia. E aqui o fornecimento é basicamente uma tradução de supply, que é como isso é tratado no exterior. Então a gente começa a ver conexões importantes para a gente compreender aí a tributação. Então é uma operação, é onerosa, tem esse rol taxativo, mas ele tem uma base no fornecimento. Sim. Então a gente já começa a delimitar um pouco qual que é esse tributo. E só esclarecendo, né, para os que nos acompanham, quando você diz VAT, você quer referir o imposto sobre valor agregado clássico, né, de direito comparado, que é o que os outros países já tinham, países europeus principalmente, o imposto único federal sobre valor agregado na cadeia de operações de circulação de mercadorias e serviços. É a inspiração do IBS e da CBS nossos aqui. E aí você bem falou, né, eles importam esse termo fornecimento, que vem talvez do inglês supply, que é o mais usado mesmo na legislação desse tipo de imposto, né? Isso. E aí, eu chamo a atenção para aí a gente tem, na verdade, o fim, o enterro de uma discussão, né? Dispõe aqui o parágrafo 2º. Para fins da incidência do IBS e da CBS, considera-se operação com serviço qualquer operação que não seja classificada como operação com bem. Então, sabemos todos, né, que existe uma discussão clássica para distinguir o que é uma operação de circulação com bens e o que é uma prestação de serviços. Nem sempre é possível um discernimento, né? É tão fácil, por exemplo, a venda e a manipulação de remédios. Isso é uma venda de um remédio ou você está contratando um serviço de manipulação? E assim sucessivamente. Tiago, mas desculpa parar para fazer um parênteses nisso, né? Porque hoje em dia há um conflito clássico, que é exatamente esse exemplo que você deu dos remédios. A gente pode dar o exemplo da manutenção de máquinas, né? A pessoa vai lá fazer a manutenção e coloca uma série de peças, né? O que ele fez ali? Ele vendeu peças ou ele prestou um serviço e as peças foram necessárias para a prestação do serviço? Ou ele fez as duas coisas? Hoje, esse conflito importa porque nós temos dois impostos, inclusive de competências diferentes, para uma coisa ou para outra. Então, se é mercadoria, é um imposto, é o ICMS hoje, estadual, se é serviço, é o ISS municipal. Quando esses dois impostos são unificados no mesmo imposto de bens e serviços, essa distinção continua sendo relevante? Se eu estou vendendo bem ou se eu estou prestando serviço? Qual é a razão desse parágrafo aí? Pode ser relevante no caso haja alíquotas diferentes. Dependendo do tipo de serviço, a gente sabe que tem na própria Constituição, né, uma indicação de que determinados serviços terão alíquotas reduzidas e mesmo alíquota zero. A gente tem serviços hospitalares, né? Ou seja, não acaba quer dizer, tentaram acabar aí, né? Mas não acaba a confusão em relação à tentativa de classificar uma coisa como bem ou serviço. Certamente diminui absurdamente, né? E certamente traz um ônus menor, porque hoje em dia, se você recolher errado, você recolheu também para o ente errado. Né? Você recolheu para o município, você não vai poder repetir ou compensar, porque são entes diferentes. Hoje em dia, pelo menos, é um ente único, né? Isso acho que... Ente, eu não diria ente, né? Mas você está recolhendo... Para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar, pois é. Você está no destino, né? Mas então você tem um ente no fim do dia, né? Mas a gente vai precisar falar dos arranjos ali que envolve o comitê gestor, né? O arranjo que para fixar da perspectiva procedimental, mesmo como se dá o pagamento. E tem uma regulamentação muito interessante aqui com o split payment, por exemplo. Mas eu gostaria de voltar só para o texto aqui. Então a gente falou de operação onerosa,
operação não onerosa. Não onerosa, excepcionalmente, só as que constam no projeto de lei. Quando a gente vai para as operações não onerosas, a gente está no artigo 5º, então o artigo seguinte, né, dispõe: o IBS e a CBS também incidem sobre as seguintes operações, ainda que não onerosas: o fornecimento não oneroso ou de bens e serviços para uso e consumo pessoal. Aí explica: do próprio contribuinte, quando este for pessoa física, das pessoas físicas que sejam sócios, acionistas, administradores e membros de conselhos de administração e fiscal, dos empregados dos contribuintes referidos anteriormente. Então, qual que é a ideia aqui? Somos empresários, né? A gente tem os funcionários e aí a gente a gente dá ao funcionário um celular. Essa operação não onerosa, ela será tributada. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor e a gente precisa seguir aqui no projeto de lei e para o artigo 38, que dispõe especificamente sobre o fornecimento de bens e serviços para uso e consumo pessoal. O artigo 38 dispõe o seguinte: a incidência do IBS e da CBS sobre o fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal de pessoas físicas, de que trata o artigo que a gente acabou de ler, se dará na forma do disposto nessa seção. Os bens e serviços para uso e consumo pessoal de que trata o caput incluem, a título exemplificativo, a disponibilização de bem imóvel para habitação, bem como despesas relativas à sua manutenção, a disponibilização de veículo, bem como despesas relativas à sua manutenção, seguro e abastecimento, a disponibilização de equipamento de comunicação, serviço de comunicação, plano de assistência à saúde, educação, alimentação e bebidas e seguro. Aí vem o parágrafo 2º. Não serão considerados bens e serviços de uso e consumo pessoal para fins dispostos no caput aqueles utilizados exclusivamente na atividade econômica do contribuinte. Então, Henrico, é uma... Impressionante. Inclusive imóvel. Aqui eu acho que a gente garante o sustento aí dos nossos filhos por um bom período, que pronto, foi aberta a caixa de Pandora. Isso daqui vai trazer... É o que a gente tem hoje com o PIS/COFINS e a discussão se é insumo ou não. Uhum. Essa é uma previsão aqui. Porque qual que é a ideia aqui? Você tem um fornecimento não oneroso de uma utilidade para o seu funcionário ou para o sócio, né? E aí, essa é uma norma que busca evitar abusos, claramente, né? Claro. É a utilização da pessoa jurídica ali para pagar moradia para o diretor, para o sócio, carro, celular. Só que qual que é o problema disso? O problema é que você tem o salário utilidade, regulado inclusive pela legislação trabalhista, né? E com repercussões previdenciárias e de imposto de renda. E aqui foi dado um verdadeiro chute aqui. Por quê? Porque a legislação acaba por impor uma tributação para uma utilidade que muitas vezes essa utilidade está relacionada com o desempenho da atividade profissional. Bom, nós temos vários exemplos. O celular, e acho que ele coloca expressamente equipamento de comunicação. Uhum. Nós temos o carro. O carro do vendedor, que ele usa no fim de semana, isso vai ser... Eu não sei a que título a empresa dá o carro para o vendedor, porque, assim, não sei, não é uma locação, pode ser um comodato, ou é um salário de utilidade, mas eu digo assim, como é que ficará isso à luz desse novo dispositivo? Uhum. Se ele dá em comodato mesmo, não cobram nada, tá aqui e depois você me devolve, né? A lei estabelece mecanismos, inclusive ela traz para discussão a própria lei de preço de transferência, mas ela vai buscar um valor de mercado e vai tributar isso como se fosse uma operação onerosa.
Então haverá incidência de IBS e da CBS. Como se fosse uma locação. O que tem uma justificativa na neutralidade para isso. Porque a empresa, ela adquire esse equipamento. Então, em tese, ela tem créditos. Vamos supor que ela comprou um carro, ela vai ter crédito em relação a essa aquisição. E o que a legislação busca também é evitar o acúmulo de crédito, já que haverá o ressarcimento. Então, ela fala assim, você comprou o carro para uso pessoal, então esse crédito que você obteve precisa ser anulado. E aqui entra essa incidência sobre uso e consumo. Só que eu quero apontar aqui para finalizar uma contradição muito forte que eu vejo. Porque se a gente pensar no contrato de trabalho como um contrato bilateral, e mesmo na prestação de serviços ali, a gente vai ver que esses benefícios, eles não são não onerosos, por assim dizer. Eles decorrem de uma relação onerosa. Claro. Então aqui também tem uma sutileza aqui. Que estão atrelados, assim, absolutamente atrelados a uma relação essencialmente onerosa, não há dúvida. Pois é. Então falar que há um benefício não oneroso, precisa tomar cuidado, vai precisar de um trabalho intenso aí de justificativa, de argumentação para explicar essa não onerosidade decorrente de uma relação de emprego que por si só já é onerosa, né? Obviamente que tem utilidades que não estão atreladas, né? Utilidades que não configuram verba salarial, então não tem essa contraprestação tão nítida, mas de toda forma não é uma liberalidade, né? Você não dá um celular para um funcionário para ele... Enfim, aqui então certamente haverá muita discussão para entender como... Eu acho que o foco aí, talvez, da discussão está nos empregadores, nas empresas, né? Não estamos falando de salário de utilidade, claro, mas nós estamos falando... Porque todas essas fornecimentos, né? Alimentação, né? Carro, o refeitório da empresa pagará imposto, né? Pela comida que ele está dando para os funcionários, né? O carro, o celular e tudo isso, quer dizer... e é o que você falou, né? São tratados como fornecimento não oneroso, fornecimentos que, numa interpretação que não precisa ser muito extensiva, é evidentemente um fornecimento oneroso, porque eu só estou dando a comida porque há uma relação ali, né, de trabalho e pagamento, né? Então, eu acredito que esse artigo vai estar muito sob tensão mesmo, né? Vamos ver o que o Congresso faz com ele, né? Porque acho que também os congressistas e as suas assessorias estão se movimentando e acho que estão antevendo que esse aí é um artigo que pode dar realmente muito litígio, como você bem apontou, Thiago. Eu acho que vamos ficar de olho, está dado o recado, né? É isso aí, quer dizer, a tendência, né? De novo esse debate do oneroso e não oneroso, com a tendência de tributação dos fornecimentos não onerosos de uma maneira bem ampla na lei que institui o IBS e a CBS. Vamos seguir acompanhando e dialogando, Thiago, vamos trazer mais aspectos das leis reguladoras. O que interessa a nós do meio jurídico é acompanhar desde a origem, porque quando entrar em vigor, aí já vai estar, aí as interpretações já vão ter que ser feitas no dia 2, né? Então vamos seguir em frente, Thiago. Obrigado. Valeu, obrigado aí.